Bom dia a todos e bem-vindos à teleconferência da Smart Fit para a discussão do resultado do segundo trimestre de 2025. Me apresentando para aqueles que não me conhecem, sou Matheus Nascimento, gerente de relações com investidores. Antes de iniciar, uma mensagem para aqueles que optarem por escutar a conferência em inglês. Good morning, everyone, and welcome to Smart Fit conference call to discuss the results of the second quarter of 2025. This call will be translated in English, and to access the English mode, please click on the interpretation button to the icon at the bottom of the screen and choose your preferred language. There is also an option to mute the original audio in Portuguese by clicking on Mute Original Audio. Estão presentes hoje conosco os senhores Edgar Corona, CEO, André Pezeta, CFO, Diogo Corona, COO, José Luiz Izardo, IRO, diretor de M&A e Tesouraria, e Joana Mello Pimentel, diretora jurídica e ESG. Os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Lembramos a todos que a apresentação de resultados que guiará a teleconferência está disponível no site de Relações com Investidores da Smart Fit, na CVM e na plataforma do web. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, informações sobre o potencial do mercado de atuação, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas considerações não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Gostaria agora de passar a palavra ao nosso fundador e CEO, Edgar Corona, que iniciará a apresentação. Edgar, por favor, pode prosseguir. Obrigado, Matheus. Bom dia a todos. É um prazer contar com a presença de vocês na nossa conferência de resultados do segundo trimestre de 2025. Gostaria de iniciar destacando os principais pontos de mais um trimestre de resultados sólidos, reflexo do trabalho incansável, da dedicação e da entrega consistente de todo o nosso time. Também aproveito para compartilhar algumas mensagens estratégicas relevantes. Falando do crescimento de rede de academias e guidance de abertura 2025. Encerramos o segundo trimestre de 25 com um crescimento sólido de 19% na nossa rede de academias em comparação ao segundo trimestre de 24, totalizando 1.818 unidades em 15 países da América Latina. Esse forte ritmo de expansão reforça nossa posição de liderança no segmento fitness da região. Mantemos nossa confiança na execução do guidance de abertura de 340 a 360 academias para 2025 e vamos falar mais sobre isso ao longo da apresentação. Falando de receita líquida, a nossa receita líquida atingiu 1,8 bilhões, um crescimento expressivo de 32% na comparação frente ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado é reflexo do aumento de 16% na base média de alunos em academias próprias da marca Smart Fit e dos contínuos avanços da nossa agência de Revenue Management, com a consolidação da estratégia de pricing como um pilar essencial para fortalecer a competitividade local e nossa proposta de valor em cada microrregião como presença, promover ganhos de eficiência operacional e garantir resultados sustentáveis nos diversos mercados em que atuamos. Falando de margem bruta, o nosso forte crescimento de receita foi acompanhado por um patamar recorde de margem bruta caixa, que atingiu 50,9% no trimestre, uma expansão de 0,9 pontos percentuais em relação ao segundo TRI de 24 e de 0,2 pontos percentuais frente ao primeiro TRI de 25. As unidades maduras seguem com uma performance de destaque, apresentando 52% de margem, patamar consistente nos últimos 9 trimestres e um lucro bruto caixa anualizado por unidade de 2,5 milhões. Também vale ressaltar o desempenho das academias abertas em 2023, cujos resultados já são bastante expressivos, além da promissora curva de maturação das unidades inauguradas em 2024. EBITDA, geração de caixa operacional. Das 1.430 academias próprias da nossa base, mais de 30% ainda não atingiram a maturidade. À medida que isso ocorre, os investimentos já realizados nessas unidades tendem a se converter em maiores patamares de rentabilidade e em geração adicional de caixa operacional. Apresentamos um EBITDA recorde de 576 milhões no trimestre, forte crescimento de 32% na comparação frente ao segundo trimestre de 24 e uma margem de 32%. Seguimos com alta conversão de EBITDA em caixa operacional,
quando 90% do EBITDA do trimestre foi convertido em geração de caixa operacional, evidenciando a forte capacidade de geração do nosso modelo de negócio, mesmo em um contexto de expansão acelerada. Como mensagem final, estamos apenas no começo. Seguimos com muito entusiasmo e focados para continuar transformando o setor fitness. Agradeço mais uma vez aos nossos clientes, colaboradores, parceiros e investidores pela confiança e pela parceria. Conto com vocês na sessão de perguntas e respostas ao final da apresentação. Passo agora a palavra para o Diogo Corona, nosso COO, que dará continuidade à apresentação. Muito obrigado, Edgar. Realmente tivemos um trimestre muito positivo e agora gostaria de falar um pouco sobre a nossa expansão, parte importante do futuro da empresa. As nossas ambições são ancoradas em fundamentos sólidos que vêm se comprovando a cada trimestre. A performance das unidades maduras segue consistente, com rentabilidade elevada e comprovada por muitos trimestres consecutivos. Também temos colhido resultados concretos da nossa estratégia de expansão, com novas unidades demonstrando um sólido ramp-up de alunos e de margens. Vale lembrar que essas unidades passaram por um rigoroso processo de seleção, negociação e implementação, o que assegura sua qualidade e potencial de entrega no longo prazo. Além disso, seguimos com uma robusta gestão financeira, que nos permite manter um ritmo acelerado de crescimento com a alocação criteriosa de capital. E, por fim, atuamos como líder em uma região que segue com forte potencial de expansão. Em todos os principais mercados em que operamos, o white space ainda é amplo, o que nos dá muita segurança e visibilidade para continuar crescendo. Apenas para lembrar, em nosso último call, compartilhamos um estudo detalhado, desenvolvido com apoio de modelos preditivos e inteligência artificial, que estimou o potencial de mais de 1.500 novas academias nos principais países em que atuamos. Ou seja, temos visibilidade clara de crescimento para além de 2025, apoiados por uma demanda consistente de um mercado em expansão e pela subpenetração ainda relevante da categoria em nossa região. Para este ano, seguimos muito animados e confiantes em entregar o guidance divulgado, que prevê a abertura de aproximadamente 350 academias. Essa entrega representaria um crescimento de cerca de 15% versus o crescimento de 2024. E, mais uma vez, um crescimento da base de academias superior a 20% quando comparado ao ano anterior. Nosso pipeline atual reforça ainda mais essa confiança. Terminamos julho com 87 unidades adicionadas e 145 em obras. Somado a isso, temos 138 contratos assinados, com aberturas previstas para 2025 ou 2026. Com esse nível de preparação, disciplina e oportunidade de mercado, seguimos muito confortáveis em abrir essas academias, entregando novamente uma expansão recorde com sólida rentabilidade. Passando para o próximo slide, gostaria de falar um pouco mais sobre a nossa presença na região. A Smart Fit segue consolidando sua posição como a maior rede de academias da América Latina e uma das maiores do mundo, com um modelo altamente escalável, flexível e adaptável às diversas realidades regionais, entregando resultados comprovados ao longo do tempo. Nos últimos anos, temos observado uma sólida trajetória de crescimento nas principais geografias. De 2019 a 2024, adicionamos mais de 1.100 academias à nossa rede. Só em 2024 foram 301 novas unidades, a maior expansão da nossa história, a ser superada em 2025. Outro ponto de destaque é a diversificação da receita por região. Como uma empresa que nasceu no Brasil, em 2019, o Brasil ainda representava 54% da receita líquida das academias de Smart Fit, enquanto México e outros países somavam 46%. Em 2025, essa relação praticamente se inverteu. Hoje, apenas 38% da receita vem do Brasil. Isso mostra o sucesso da nossa estratégia de transformar a Smart Fit em uma multinacional, com bom desempenho operacional e marca amplamente reconhecida em múltiplos mercados. Essa diversificação geográfica certamente aumenta o nosso diferencial competitivo e potencial de crescimento, pois reduz os nossos riscos por aumentar a nossa resiliência a ciclos econômicos locais e amplia o campo de oportunidades de crescimento, tanto em regiões já consolidadas, quanto em mercados com grande potencial ainda a serem explorados. De acordo com o cenário de cada região, podemos adaptar rapidamente a nossa estratégia de expansão e operação. Hoje temos um posicionamento competitivo bem definido, que, aliado à nossa disciplina de alocação de capital, gera um retorno sustentável de longo prazo, como pode ser visto na última apresentação,
que mostramos como as unidades maduras sustentam um forte ROIC ao longo dos anos. Seguimos evoluindo constantemente, com decisões cada vez mais pautadas em dados e análises robustas, que garantem as melhores escolhas para o futuro da companhia. Com isso, permanecemos confiantes de que temos o melhor modelo para continuar liderando o setor fitness na América Latina, com um crescimento sustentável e geração de valor de longo prazo. Agora gostaria de falar um pouco mais sobre o México, nossa segunda principal geografia. A Smart Fit, ao longo dos anos, tem escrito uma incrível história no México, com mais de 1 milhão de alunos e uma marca com alta penetração no país. É um orgulho poder falar que conseguimos fazer tudo isso combinando excelência, rentabilidade e liderança. Certamente, essa nossa história na região é um longo filme, de mais de 14 anos, e que ainda há muitos capítulos por vir. Mas falando um pouco mais sobre os últimos anos, é notável o nosso crescimento na região. Desde 2021, dobramos o número de unidades, passando de 201 para 403 academias. Esse avanço é um reflexo de uma estratégia clara de presença nacional, que evoluiu de uma grande concentração na cidade do México para uma rede com presença em praticamente todos os estados do país. Na frente de gestão de receita, somos muito estratégicos na agenda de pricing e demos um passo relevante em 2023 com a introdução do Plano Fit e reprecificação do Plano Black. Também avançamos significativamente na eficiência de custos, revisamos contratos, renegociamos com fornecedores e aplicamos soluções mais sustentáveis e inteligentes de consumo de energia. Tudo isso tem contribuído diretamente para a nossa margem e escalabilidade do modelo no país. No segundo trimestre de 2025, nossa margem bruta caixa foi de 46%, valor superior ao entregue em 2023 e apenas 1 ponto inferior ao resultado do segundo TRI de 24. As unidades maduras seguem entregando uma boa rentabilidade, enquanto os novos vintages estão em um processo de maturação consistente. Vale destacar que a base de alunos do trimestre apresentou uma dinâmica de adição diferente dos anos anteriores, por 2 principais razões. Tivemos um menor número de aberturas no primeiro semestre se comparado ao ano passado. Foram 7 adições em 2025 versus 30 adições em 2024. Além disso, no primeiro trimestre de 2025, o México apresentou um crescimento de base de alunos mais forte que a média histórica, mostrando a força do início do ano no país. Esse efeito foi parcialmente compensado no segundo trimestre. Porém, no semestre, nossas unidades maduras apresentaram ganho de base, assim como em 2024. Além da performance operacional, outras frentes estratégicas vêm fortalecendo nossa operação no México. Aprimoramos a estrutura de gestão, ganhando mais agilidade e proximidade com a operação. Evoluímos em marketing e vendas, com decisões mais orientadas por dado e foco no valor de longo prazo do cliente. Também tivemos melhora na eficiência de capital, com projetos mais produtivos e investimentos que elevam a experiência do aluno. Estamos atentos às particularidades do México, devido ao seu tamanho e potencial, e estamos aplicando toda a nossa experiência e know-how para obtermos resultados ainda melhores na região. Passando para o próximo slide, vamos falar sobre a evolução da nossa presença física, trazendo uma atualização sobre o crescimento recente da rede de academias. Nos últimos 12 meses, adicionamos 289 novas academias, totalizando 1.818 unidades ao final do segundo trimestre. Só neste trimestre, foram 59 inaugurações, o que reafirma o ritmo consistente do nosso plano de expansão. Também vale destacar a diversidade geográfica desse crescimento. Hoje, o Brasil representa 47% da nossa base total, enquanto o México e outros países já somam 53%. Se observado apenas Smart Fit próprias, o Brasil representa 41% da base. Além disso, outro ponto relevante é a manutenção do nosso ritmo de crescimento. Atualmente, 67% das nossas academias próprias são unidades maduras, o que corresponde a 954 academias. Ou seja, temos ainda 1/3 das unidades que ainda não atingiram a maturidade e, à medida que isso ocorrer, isso irá se traduzir em maiores patamares de rentabilidade e geração adicional de caixa operacional. Seguimos com foco em uma expansão disciplinada, eficiente e sustentável, com uma operação que combina escala com inteligência operacional. Todas essas entregas resultaram em sólidos resultados financeiros, que será apresentado pelo nosso diretor de RI, José Luiz Izardo. Muito obrigado a todos e nos vemos na sessão de perguntas.
Obrigado, Diogo. Dando sequência na apresentação, gostaria de entrar na seção dos resultados operacionais e financeiros, começando pela evolução da base de clientes e evolução da receita por academia. Podemos observar um crescimento contínuo da nossa base de clientes e da receita por academia. No segundo semestre de 2025, nossa base de clientes em academias alcançou 5,2 milhões, um aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. Desses alunos, aproximadamente 2,3 milhões estão no Brasil, 1,1 milhão no México e 1,8 milhão em outros países da América Latina. Acreditamos que nossa robusta base de alunos é um reflexo direto da nossa estratégia assertiva de expansão, da maturação das unidades e dos esforços contínuos para captar e reter clientes. No mesmo período, a receita líquida média anualizada por academia própria atingiu 4,5 milhões de reais, representando um crescimento de 5% em relação ao segundo TRI de 2024, impulsionado principalmente pelo incremento no ticket médio, função dos assertivos repasses de preços realizados ao longo dos últimos anos nas diferentes regiões e das diversas ações realizadas no período para otimizar de forma sustentável a receita por academia. Esses resultados mostram a força e a resiliência do nosso modelo de negócio. Dando sequência na apresentação, gostaria de entrar na seção dos resultados financeiros, começando pela evolução da receita líquida, que no segundo trimestre de 2025 apresentou, novamente, um expressivo crescimento de 32% comparado ao segundo trimestre de 2024. Este foi o 16º trimestre consecutivo de crescimento da receita líquida. A receita líquida atingiu pela primeira vez a marca de 1,8 bilhão de reais em um trimestre, principalmente em razão da expansão de 16% na média de alunos em academias próprias Smart Fit e do incremento do ticket médio de 10%, com destaque para a performance em outros países e no Brasil. Em comparação ao primeiro trimestre de 2025, a receita líquida aumentou 7%, devido principalmente aos mesmos fatores citados anteriormente, aumento no número médio de alunos e do ticket médio. Este forte crescimento da receita líquida no trimestre é reflexo dos assertivos esforços comerciais e operacionais para a captação e retenção de clientes, aliado ao incremento do ticket médio que tem ocorrido devido à combinação da agenda de revenue management, otimizando de forma sustentável a receita por academia, conforme falamos. Para finalizar este slide, vale mencionar a performance da linha de outras, que encerrou o segundo trimestre de 2025 com receita de 156 milhões de reais. O dobro do montante registrado no mesmo período do ano anterior, representando 8,7% da receita líquida total, incremento de 3,3 pontos percentuais frente ao segundo trimestre de 2024. Este incremento é explicado pelo crescimento do resultado das outras unidades de negócio e pela aquisição do Grupo Velocity, concluída no quarto trimestre de 2024, e do controle das operações da Fitmaster, concluída neste trimestre e que contribuiu com 33 milhões de reais de receita. Passando para o próximo slide, podemos observar que o lucro bruto caixa totalizou 911 milhões de reais no segundo trimestre de 2025, aumento de 34% quando comparado ao segundo trimestre de 2024, superior ao crescimento da receita líquida no período. A margem bruta caixa foi de 50,9%, maior patamar já registrado para um segundo trimestre e que representou uma expansão de 0,9 pontos percentuais comparado com o segundo trimestre de 2024 e de 0,2 pontos percentuais frente ao primeiro trimestre de 2025. Reflexo do sólido crescimento da receita líquida e da gestão eficiente de custos, que resultaram na diluição dos custos fixos, mesmo em um cenário de expansão recorde da rede de academias. Nos últimos 12 meses, o lucro bruto caixa totalizou aproximadamente 3,2 bilhões de reais, resultando em uma margem bruta caixa de 50,4%. Ainda, vale notar que a margem bruta caixa, antes dos custos pré-operacionais, ou seja, aqueles relacionados às aberturas, atingiu 51,8% no período. Passando para o próximo slide, podemos observar que pelo 9º trimestre consecutivo, as unidades maduras apresentaram um patamar consistente de 52% de margem bruta, além de um lucro bruto por academia própria anualizado no trimestre em 2,5 milhões de reais.
resultado das iniciativas de otimização de receita por academia, combinadas com intensos e assertivos esforços no pilar de eficiência operacional. Outro importante destaque foram as unidades inauguradas em 2023, que apresentaram uma margem bruta de 54%, acima do patamar de 53% do primeiro trimestre de 2025, e com incremento no lucro bruto por unidade anualizado de 5% versus o trimestre anterior, atingindo R$ 2,3 milhões por unidade. A sólida performance das unidades próprias do Vintage 2023, que ainda está em processo de maturação, é resultado de uma combinação do forte crescimento de receita, reflexo da inteligência de expansão e força da marca Smart Fit, com um custo de ocupação estruturalmente inferior ao das unidades maduras, resultando em um patamar de rentabilidade superior aos 52%. Vale destacar também a sólida trajetória de maturação do Vintage 2024, que ao final do trimestre já alcançou uma receita líquida média anualizada por unidade de 3,8 milhões e margem bruta caixa de 51% no período, apresentando uma forte expansão de margem versus o trimestre anterior. Monitoramos diariamente o desempenho dessas unidades e permanecemos confiantes que elas gerarão bons resultados ao atingirem a maturidade. Conforme comentado pelo Diogo, quando explicou sobre a aceleração no ritmo de aberturas para o ano de 2025, o bom patamar da margem das unidades maduras e o excelente ramp-up das margens das novas unidades nos dão muita confiança de que estamos no caminho certo para a consolidação de um resultado consistente, com escolhas assertivas dos novos pontos comerciais, forte gestão de custos, inteligência de pricing e vendas, além da alta qualidade do serviço prestado. Agora vamos apresentar as despesas operacionais da companhia no segundo trimestre de 2025, com foco nas despesas com vendas gerais e administrativas. Se comparado ao primeiro TRI de 2025, as despesas com vendas gerais e administrativas ficaram estáveis, com sólida diluição de 1,2 pontos percentuais, comparando como um percentual da receita líquida. Na comparação anual, as despesas gerais e administrativas cresceram, principalmente devido aos maiores investimentos na estruturação de novos negócios, principalmente relacionados ao Total Pass, além de reforços na estrutura de pessoal em outros países. O incremento das despesas com vendas nessa mesma base de comparação é devido principalmente ao maior número de unidades inauguradas, além das iniciativas de marketing para fortalecimento das marcas das diferentes unidades de negócio. Passo agora a palavra para o André Pezeta, CFO da companhia, dar continuidade à apresentação de resultados. Obrigado, Zé. Passando para o próximo slide, apresentamos a forte evolução do nosso EBITDA. No segundo trimestre de 2025, foi de R$ 576 milhões, o maior nível histórico já registrado em um trimestre, representando um expressivo crescimento de 32% versus o segundo TRI de 24. A margem de EBITDA do trimestre foi de 32,1%, estável em relação ao segundo trimestre de 24, mesmo com o recente recorde de inaugurações de unidades. Vale destacar que nos últimos 12 meses atingimos também um patamar recorde de EBITDA de 2 bilhões, com uma margem de 31,5%, um dos maiores níveis históricos da companhia. Por fim, considerando o EBITDA ajustado antes dos gastos pré-operacionais, também em patamar recorde, atingimos a expressiva marca de R$ 600 milhões no segundo trimestre de 2025. Agora, gostaria de comentar sobre o lucro líquido recorrente, que foi de R$ 189 milhões no segundo trimestre, representando um expressivo crescimento de 32% em comparação ao mesmo período do ano anterior e uma margem líquida de 10,6%. Essa performance reflete principalmente a alavancagem operacional do negócio, impulsionada pela rentabilidade consistente das unidades maduras e pelo sólido ramp-up das unidades inauguradas nos últimos anos. Além do impacto positivo referente ao reconhecimento da receita financeira de R$ 10,8 milhões. Essa receita está ligada à atualização do saldo de créditos a recuperar de trimestres anteriores. Seguiremos com essa prática de atualização nos próximos períodos. Nos últimos 12 meses, o lucro líquido recorrente atingiu R$ 651 milhões, resultando em uma margem líquida recorrente de 10,1%. Para falar dos nossos investimentos e do impacto na variação da dívida líquida ajustada,
Passamos para o próximo slide. No segundo trimestre de 2025, a dívida líquida ajustada da companhia aumentou em 180 milhões, reflexo dos investimentos realizados no período, que foram parcialmente compensados pela sólida geração de caixa operacional. A geração de caixa foi positiva em 521 milhões de reais, impulsionada pelo EBITDA recorde do período e a alta conversão do EBITDA em caixa operacional, que alcançou 90% no trimestre. As atividades de investimento totalizaram 563 milhões, devido principalmente ao CAPEX referente à abertura de novas lojas. Adicionalmente, as outras atividades representaram um aumento de 137 milhões de reais na dívida líquida ajustada. Seguimos avançando com o nosso plano de crescimento, o que resultou em um CAPEX de expansão de 356 milhões de reais, um incremento de 20% frente ao mesmo período do ano anterior, que reflete principalmente a construção de unidades que serão inauguradas nos trimestres subsequentes. Adicionalmente, no segundo trimestre de 25, o CAPEX de manutenção foi de 88 milhões de reais e o de inovação de 13 milhões, totalizando um CAPEX de 457 milhões de reais, 25% superior ao mesmo trimestre do ano anterior. Por fim, vale mencionar que nos últimos 12 meses, o CAPEX de manutenção das academias da marca Smart Fit atingiu 290 milhões de reais, representando 7,1% da receita líquida das unidades maduras. Patamar esse compatível com a estratégia de oferecer uma experiência de alto padrão para os nossos clientes. Seguimos intensificando o nosso plano de expansão, investimentos e distribuindo dividendos, mantendo a disciplina com a alavancagem devido à forte geração de caixa operacional da companhia. Vale comentar que o índice de dívida líquida ajustada sobre o EBITDA dos últimos 12 meses, excluindo os efeitos do IFRS 16 relacionados ao arrendamento de imóveis, terminou o segundo trimestre de 25 em 1,63 vezes, versus 1,65 no primeiro tri de 25. Consideramos esse patamar saudável, especialmente devido à alta previsibilidade de resultados da companhia e ao perfil de vencimento de dívida bastante alongado. Além disso, o mesmo índice relacionado ao EBITDA anualizado do segundo trimestre de 2025 foi de 1,43 vezes. Por fim, vale reforçar que a companhia financia localmente suas necessidades de expansão e, ao final do período, Brasil, México e outros países representavam, respectivamente, 29% e 42% da dívida líquida da companhia. Essa dívida líquida distribuída em diferentes geografias nos dá a flexibilidade para investir, considerando o custo de capital local, onde em alguns casos tivemos redução de taxas de juros. Passo agora a palavra para Joana Pimentel, diretora jurídica, compliance e ESG da companhia, dar continuidade à apresentação de resultados. Obrigada, André. Na próxima sessão, eu gostaria de destacar alguns avanços na frente de sustentabilidade do grupo que ocorreram no segundo trimestre de 25. No pilar ambiental, encerramos o trimestre com 389 unidades, operando com automação de ar-condicionado, que corresponde a um crescimento de 42% versus o segundo trimestre de 24. A iniciativa contribui para maior eficiência energética e redução de desperdício. Ampliamos também o uso de energia renovável, alcançando 257 academias com fornecimento via Mercado Livre ou geração distribuída, 34% acima do ano anterior. Isso representa 44% da base de academias próprias no Brasil. Na gestão hídrica, como destaque, temos a ampliação do projeto de monitoramento online do consumo de água, tanto no Brasil, que já alcançamos 450 unidades, como no México, com 46 unidades. Esse projeto permite o monitoramento em tempo real e gera economia de cerca de R$130 mil por mês, com redução de mais de 2 mil metros cúbicos de água. Passando para o próximo slide, no âmbito social, realizamos ações em diversos países da América Latina, como a campanha de inverno acolhedor no Brasil, na qual arrecadamos mais de 7 toneladas de roupa, doações de roupas e alimentos a famílias atingidas por fortes chuvas na Colômbia, apoio à Casa da La Mujer no Chile, onde reaproveitamos materiais usados para a construção de um espaço de acolhimento e apoio a mulheres vítimas de violência, promoção de atividades físicas para crianças no México e entrega de kits escolares para crianças no Peru. Avançamos também na capacitação de pessoas com diferentes agendas, incluindo Libras. Como parte da governança, iniciamos o diagnóstico para avaliação de aderência às normas IFRS S1 e S2. Ainda,
Publicamos o relatório anual de sustentabilidade 2024, em conformidade com diretrizes de RI e SASB. Passo agora a palavra para o Matheus Nascimento, que irá coordenar nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Joana. Vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, clique no ícone de perguntas na parte inferior da sua tela para enviá-las por escrito. Vamos coletar as perguntas e responderemos à medida que forem recebidas. Por favor, aguardem um instante enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta é do Gustavo Fratini, do Bank of America. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegarem nossas perguntas. Duas aqui do nosso lado. A primeira é, vocês conseguem talvez comentar um pouco mais ou fazer um vídeo para a gente do aumento de receita por membro no Brasil? Talvez quebrar um pouco entre Total Pass, uma penetração maior do plano do Black, algum repasse de preço. E também, se vocês puderem aprofundar um pouco como que foi o repasse do Total Pass para a Smart Fit. A segunda pergunta é se vocês conseguem compartilhar um pouco mais de detalhes sobre a Fitmaster. Seria bom ter uma visibilidade melhor do P&L, do que a gente pode esperar de receita recorrente, margem bruta, margem EBITDA. Obrigado. Fratini, Rizardo aqui, obrigado pela participação e pelas perguntas. Quando você pensa na evolução do ticket médio do Brasil, numa base anual, é importante você lembrar que a gente fez, no início desse ano, um repasse de preço do plano Black na ordem de 7% na geografia. Isso acaba, sendo refletido também nos diferentes planos da companhia. E que também nessa comparação anual, você olhar final do período, segundo TRI 25 versus segundo TRI 24, a penetração do plano Black no Brasil ela está relativamente estável, ela cresceu 1 ponto percentual. Então, ela está ao redor de 72%, um ano atrás ela estava mais próxima dos seus 71% da base. E aí, quando você quebra esse crescimento de ticket anual, no Brasil, dos 12%, você pode atribuir aí algo próximo de 7%, que são as iniciativas de revenue management e o aumento de preço da companhia, que obviamente ainda tem mais por vir nos próximos trimestres, porque você tem o lag desse aumento de preço, considerando que ele é sempre para o novo entrante, e o restante do crescimento ele é basicamente atribuído ao Total Pass, numa combinação do Total Pass ganhando mais representatividade dentro da nossa base de alunos e também a gente gradualmente diminuindo o gap entre a receita por visita do canal indireto e do canal direto do cliente balcão. A sua segunda pergunta com relação à Fitmaster, então a subsidiária que a gente tem, que opera principalmente no México, é um agregador focado em estúdios, era uma JV que a gente começou há alguns anos e em abril a gente adquiriu controle. Esse nível de receita que você viu no trimestre, ele é um nível de receita recorrente, então é uma companhia que tem uma base de subscription, então se esse volume de alunos do Fitmaster continuar crescendo, essa receita continua crescendo para os próximos trimestres, e ele é um business com perfil de margem bruta e margem EBITDA bem inferiores às margens da companhia, mas com uma margem líquida bem parecida. Então, ele vai entregar uma margem líquida próxima aí dos seus 10% a 15%, mas margens EBITDAs e margem bruta inferior ao nível consolidado da companhia, mas sem alocação de capital para entregar esse nível de rentabilidade. Então, quando você pensa na contribuição em EBITDA do business nesse trimestre específico, ela foi abaixo aí dos seus 5 milhões de reais. Super claro, obrigado, Zé.
A nossa próxima pergunta é do Vitor Rogatz, analista do Itaú BBA. Bom dia, Corona, Pezeta, Rizardo, Matheus, todo o time da Smart Fit. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Eu tenho duas, uma eu acho que é um follow-up aqui já da resposta anterior. Quando a gente assim pensa na rentabilidade do aluno Total Pass, né? Eu tenho duas dúvidas aqui. A primeira é se a gente pode ter uma noção de qual que é a expectativa de número de academias da Smart Fit no Brasil que deveriam exigir o plano TP2 até o final do ano, e como é que esse número se compara com o final do ano passado. E ainda nesse tema, quando vocês pensam assim, né, no economics desse aluno Total Pass, a melhora desse economics, na visão de vocês, ela passa mais por os membros Total Pass que treinam na Smart Fit assinarem planos do Total Pass mais caros, né, planos ali com parecido com o preço de balcão de vocês, ou essa melhora de rentabilidade, na verdade, ela vem por uma receita maior proveniente das empresas clientes do Total Pass. Então, acho que esse é um primeiro bloco aqui, né, rentabilidade do aluno Total Pass, esse é o primeiro bloco de pergunta. E aí tem uma segunda pergunta, que também acho que é um pouco do follow-up ali da resposta anterior. O Rizardo comentou ali sobre que existe o gap, né, entre check-ins e receita do aluno Total Pass, né? Então, isso em 24 foi 8,13, 5 pontos percentuais de diferença. A minha pergunta é a seguinte, né? Hoje, esse gap são os mesmos 5 pontos percentuais? Está menor do que isso? Esse gap, eventualmente, ele fecha em algum momento? Se sim, assim, em quanto tempo? Enfim, eu não quero saber o percentual, mas se vocês puderem comentar sobre o gap, especificamente falando, vai ser ótimo. Obrigado, pessoal. Oi, Vitor, é o Diogo falando. Vou abordar todos os temas aqui de Total Pass. A gente tem que entender que Total Pass é um business que ele, com a escala, ele ganha rentabilidade. Então, o grande custo dele é o G&A, né? Então, você tem, aparece uma receita, que é a receita que as empresas nos dão, nosso P&L passa a receita que a empresa nos dão, que é o FII, e o breakage, que é a diferença do copay e o repasse, né? Que a gente tem do nosso TPV, isso entra na receita e tem o G&A. Então, esse G&A, ele é diluído com o tempo. Quanto mais escala você tem, mais margem você tem, inclusive para pagar melhor a Smart Fit, né? Então, esse é o primeiro ponto. A gente hoje já está numa escala, a gente ganhou bastante escala, então está numa posição muito mais confortável que a gente estava há 12 meses atrás. Em tri a tri, a gente chega nesse patamar. Então, a situação hoje no Total Pass de escala é muito boa, né? Falando um pouco também da lógica que a gente vê de tier, TP2, né? Hoje a Smart já tem mais de 150 Smarts em TP2, e isso é um processo muito vivo, né? Então, mês a mês, a gente vai ajustando, subindo Smart para esse plano, né? Você precisa de 30 dias, por exemplo, para subir, então é um processo que é vivo, todo momento está sendo feito. E ele tem uma correlação com os tiers, então o tier do Total Pass tem uma correlação com o tier da Smart, né? Então, a Smart no Brasil, falar um pouco de Brasil aqui, que é a maior representatividade do Total Pass, tem 6 tiers. Então, e as Smarts hoje elas estão no TP1 Plus e o TP2. Então, a gente fica fazendo um depara de um tier por outro, porque no final do dia a gente vê também como canais, né? Então, tem o canal balcão e o canal agregador. Eles têm que ter uma correlação de ticket entre eles. Não dá para uma Smart está no Tier 1, T1, e o outro está no TP2. Então, tem um depara que a gente faz aí e também vê lotação, né? Até porque um tem 6, outro tem 2, então a gente tem que ter algumas outras variáveis aí para essa decisão, né? A gente sempre olha para isso e o repasse do que está no TP2 é diferente do TP1 Plus, que tem copay diferente, né? Então, a gente sempre está fazendo essa comparação, né? Porque o que importa para a gente é os números que o mercado olha, com esse aumento de representatividade do Total Pass, acaba tendo um número de alunos menor, né? Então, a gente tem falado isso, e aí a gente acaba não abrindo o número de Total Pass ainda, por decisão de negócio, né? Mas vocês veem o número menor e um ticket maior, né? Então, isso tem essa distorção, tá mais no Brasil, né? Falando um pouco, então, sobre o gap que tinha de receita e check-ins, né? Que a gente mostrou no fechamento do ano passado, que era de 13 contra 8, 5 pontos percentuais.
que a gente pode dizer hoje é que esse gap diminuiu, ele está diminuindo, né? A gente pretende abrir isso na frequência anual, então de fechar a gente não vai abrir aqui o número exato, mas quando fechar o ano a gente vai mostrar esse gap tem diminuído. Sobre a tendência dele zerar ou não, na visão que a gente tem é que o agregador ele não vai fechar por um motivo, porque você não tem o CAC nesse cara. Então a gente tem inadimplência CAC, que deveria ser o delta preço ali de um aluno balcão para um aluno Total Pass para a Smart. Então a gente compara um pouco isso, deveria chegar nessa diferença de inadimplência CAC, e aí esse gap vem diminuindo a cada momento, dado a nossa escala. Só um follow-up rápido, Corona. A questão ali da melhora da rentabilidade ao longo do tempo, ela vem mais pelo membro assinando um plano um pouco mais caro do Total Pass, ou a rentabilidade da empresa, ou enfim, ou igualmente os dois são importantes? Não, na verdade, pela escala mesmo, né? Porque você tem um G&A que ele não escala, é um business que você monta um grande G&A, né? Que ele supera o seu fee de empresa, principalmente, tá? Então, você precisa de bastante empresa e investimento de empresa para ganhar essa escala. Acho que a maneira mais fácil de olhar isso é você comparar bastante o SG&A, né? Total S junto ao SG&A do Total Pass com a receita que a gente tem de empresa. E em algum momento tem essa inflexão e aí esse business ele acaba sendo um gerador de caixa. Então, é a escala que traz isso, né? Você precisa montar esse time para sustentar isso, né? A pessoa subir de plano não necessariamente ela aumenta a rentabilidade, né? Porque ela aumenta o repasse também. A parte do breakage, que é o copay repasse, ele é uma conta de entrada e saída. Tá? Então, não necessariamente planos mais altos são mais rentáveis. Então, a gente não olha ticket médio do copay, né? Porque o maior copay tem o maior repasse. Então, acho que a maneira melhor é você olhar mais empresas e mais fee de empresas, essa escala contra o G&A. Então, tem parte também de melhoras. O que a gente tem feito também para adicionar isso, claro, né? É a eficiência de ter bastante plano, você consegue ser mais ótimo na alocação das academias. Mas isso é uma coisa bastante viva, né? Hoje a gente começou lá atrás, lá no começo do Total Pass, acho que tinha 5 planos, né? Hoje já tem, estou falando de 10 planos. E baralmente a complexidade para o aluno, ele deixa você mais eficiente em precificação de copay repasse. Mas a escala está mais na parte da empresa, tá? E aí, só um último ponto aqui, Vitor, em complemento ao que o Diogo falou. Quando você olha para o Total Pass, a trajetória dele nos últimos anos, a gente tem conseguido combinar, né, um crescimento bastante acelerado no Total Pass, que isso tem melhorado a rentabilidade da unidade de negócio, junto, né, com ganho de market share dessa unidade de negócio e, ao mesmo tempo, você tendo cada vez menos, né, uma diferença entre o check-in e a receita. Então, tudo isso tem acontecido em paralelo nos últimos anos e a ideia é que continua acontecendo daqui para frente. Perfeito, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta é do Felipe Hussein, do Citibank. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria pegar o ponto aqui da expansão, entender com vocês qual é o nível de flexibilidade que vocês têm entre geografias para manter o ritmo de expansão. Eu quero dizer, enfim, se uma geografia está com um momento macro um pouco mais difícil, qual é a velocidade que vocês conseguem eventualmente realocar esse crescimento para outras geografias? Obrigado. Felipe, é o Diogo falando aqui. A gente tem estruturas locais em todos os países, né? Então, a gente consegue acelerar um país e diminuir outro a hora que a gente quiser. Mas falando um pouco da ótica e lógica que a gente vê, né? A gente olha a rentabilidade projeto a projeto, né? Loja a loja. Então, a gente não vê uma priorização macro um país ou outro, né? Um projeto no Peru pode dar mais retorno que um projeto no Brasil. E aí, se ele passa da rentabilidade mínima que a gente espera aqui, vai ser feito num país, independente do país que é feito. Acho que é isso que é importante. Uma coisa que a gente falou na apresentação aqui do benefício que tem de ser diversificado, tem vários países, né?
é que além de você poder ter um white space, fazer muita loja, um número grande de lojas, mantendo qualidade e critério, a gente pode usufruir de momentos mais difíceis no país. Não necessariamente um país está num momento difícil deveria desacelerar. Você pode usar esse momento para ganhar market share, né? Então, a nossa história a gente já viu, cada vez é um país que o mercado bate. Agora é o Petro na Colômbia, para de expandir Colômbia, aí volta. A gente está na América Latina, então isso é uma coisa viva, mas às vezes a gente pode, olhando para trás, né? Talvez nesses momentos difíceis a gente deveria ter investido e tomado market share nesse momento enquanto o mercado está sofrendo. Então, eu acho que pode ser olhado de várias óticas, né? Se a gente olhar num long term aqui, a gente não deveria desacelerar, até porque a expansão não é um negócio que se acelera e desacelera tão rápido, né? Ele tem um pipeline, então eu acho que tem um benefício muito grande ser diversificado em países como na América Latina, por exemplo, né? Então, a gente, falando assim, resumindo, a gente não tem uma priorização de um país ou outro, o projeto dá retorno ou não, e respeitando, a gente sempre de olho no white space do país, porque diz quantos projetos que a gente investe que dá o retorno mínimo desejado. Tá ótimo, super claro, muito obrigado. A nossa próxima pergunta é da Júlia Rizzo, do Morgan Stanley. Oi, gente, bom dia, obrigada por pegar a pergunta. Eu queria explorar um pouquinho o ticket médio no Brasil e o ambiente competitivo. Foi bom ter esclarecido que o ticket médio teria subido em torno de 7 e não os 12, se você excluir o Total Pass. Nesse sentido, eu tenho duas perguntas. Primeiro, como é que tem sido o churn e a receptividade em relação aos aumentos de preço que tem acontecido já fazem alguns anos? E pensando no Total Pass, como é que a gente consegue analisar direito? Porque uma das coisas que afeta, além do ticket médio, talvez seja os membros por unidade, esse crescimento de membros. O que seria, talvez, os membros por unidade, incluindo quem vai pelo Total Pass? Pergunto isso não só para tentar entender melhor um pouco do potencial do Total Pass, mas também uma questão de NPS das unidades, né? Será que a academia está cheia ou não? E por fim, quando que vocês esperam o break-even do Total Pass? Júlia, é o Diogo, tudo bom? Vou falar um pouco só... Oi, Diogo. Falar um pouco da parte do aluno Total Pass, aluno do balcão, que nem eu falei na resposta passada, se a gente olha como canais de venda, então, independente de um lado ou de outro, o importante é o preço deles ter um gap muito grande, né? E a gente tem medido, mostrou no final do ano passado, vai mostrar nesse também, esse gap tem diminuído, tem um deparo ali do preço de balcão com o preço do Total Pass, bastante loja hoje, mais de 150 no Brasil já estão no TP2, equilibrar prato, entendeu? Assim, a gente olha a lotação e olha o ticket dos dois canais. Para o mercado a gente não dá o disclosure dessas informações, mas para a gente aqui é muito claro. Então a gente olha uma loja, olha o nível de lotação, satisfação, NPS, e a gente vai mexendo num tier e faz um deparo do tier do balcão do agregador, faz um deparo com o outro, equilibrando o prato, enquanto a Total Pass vai ganhando escala e, consequentemente, melhorando os financials dela. Que nem eu comentei passado, que a situação hoje da Total Pass é uma situação muito, muito mais infinitamente mais confortável do que a gente estava no passado, e ela vem melhorando, principalmente devido à escala. Falando um pouco do churn, falando um pouco do churn, dos aumentos de preço, a gente não vê diferença no churn e no cohort. O cohort tem sido o mesmo nos nossos planos, não tem mudado de acordo com os aumentos de preço que a gente tem feito. Só complementando, acho que o que a gente faz aí, Júlia, é uma gestão de receita.
Depende se é pessoa física, se é Total Pass, assim, como é que a gente fica com a receitabilidade para dar margem. Assim, lógico, aquela conta de número de alunos, tá certo? Tudo é uma conta que hoje ela já não é muito simples de fazer, né? E Total Pass, a rentabilidade não. Temos um competidor muito agressivo, tá certo? Às vezes, assim, agressivo até demais, então isso acaba pressionando um pouco a gente, né? Mas o importante é o crescimento, tá certo? Atender o mercado, tá certo? 27 mil, 28 mil academias, esse mercado hoje tendo 2 players, não mais um só, então isso acho que tem uma contribuição importante para tirar a vulnerabilidade, você ficar na mão de uma, vamos dizer, você tem um cara que tem 90%, 100% do mercado, então todo o peso foi muito bom está sendo muito bom para o Smart, está sendo muito bom para o mercado, né? Você tem 2 opções. Agora, em algum momento, tá certo, esse mercado se ajusta e a gente vai conseguir zerar o custo de operação dele. Mas está dentro do DNA nosso, está dentro dos nossos números. Perdendo ou ganhando dinheiro, está lá dentro. É que vocês já são 30 mil academias, já é bastante, né? Talvez o potencial. Quantas academias você tem que ter, dado que vocês têm vantagens competitivas significativas em relação ao seu concorrente, para levar o agregador para o break-even, né? Só respondendo, eu vou falar, respondendo rapidinho essa última pergunta, e o Pezeta complementa a anterior. Assim, acho que de escala no Brasil a gente já passou, falando só Brasil, tá? Lembra que tem Brasil e México. No Brasil a gente já passou de 26 mil, o que nos garante, a gente tem praticamente 1.800 cidades, quase 1.800 cidades no Brasil, que é mais ou menos o que o iFood tem. Então, assim, porque eu acho que uma métrica de cidades tem que olhar mais para uma métrica dessa do que o número de cidades no Brasil, né? Então, a gente sofria muito lá atrás, o nosso grande gap com relação ao concorrente era a capilaridade. Então, chegava a Enterprise, a gente não conseguia fechar. Esse gap hoje sumiu, 100%, né? Ele foi sumindo. Hoje não existe uma empresa que a gente perca por capilaridade. Já está em todos os lugares e a quantidade, se é 26, 28, na prática isso aí não muda na decisão de uma empresa. Então, o tema capilaridade está igual. O que acho que a gente pode discutir aqui é um pouco sobre marcas de um lado, marcas do outro, e talvez brand awareness de um e de outro. Então, e a gente, na nossa leitura hoje, a gente está muito bem posicionado no mercado. Acho que, Júlia, só para fechar aqui a sua pergunta, tentando juntar aqui um pouco o que foi falado, é o André Pezeta aqui respondendo. O break-even, na verdade, ele depende muito do quanto que é o repasse que a gente faz para a Smart. Então, acredito que o olhar correto para facilitar as análises é a divulgação que a gente fez no ano passado, do percentual de Total Pass que vem na utilização e do percentual de Total Pass que vem na receita da Smart, né? Como o Diogo já comentou aqui anteriormente, esse gap vem diminuindo, e a gente não tem a pretensão de zerá-lo, porque a dinâmica do cliente de um e do outro ela é distinta. Agora, o nosso olhar é que a gente consegue continuar reduzindo esse gap até o final desse ano para um nível satisfatório, onde a gente consegue manter o Total Pass ali perto do seu 0 a 0 e não tem um gap tão grande que nem a gente tinha no ano passado entre a receita da Smart e a utilização da Smart pelos clientes Total Pass. Obrigada. A nossa próxima pergunta é do Ruben Couto, analista do Santander. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegar minha pergunta. Vocês podem dar um update sobre os trabalhos internos que vocês têm feito sobre eficiência e otimização do CAPEX de abertura de lojas? O Diogo ele comentou um pouco sobre o México na apresentação dele, mas queria ouvir também sobre esse tema no Brasil e em Oder Latam. Entendo também que é um processo contínuo, né? Acho que vocês sempre estão atrás disso, mas também sempre tinha aquela ideia de alavancas que poderiam ser mais significativas. Queria ouvir um pouco de vocês se algo nesse sentido tem evoluído e se a gente pode pensar que esses esforços de eficiência possam trazer algum tipo de redução nominal mesmo de CAPEX por loja, ou se é mais aquele objetivo de manter o CAPEX parecido, compensando ali crescimento de inflação. Enfim, um update nesse tema acho que seria legal, não só para esse ano, mas para os próximos anos também. Obrigado.
Oi, Rubem. Obrigado pela pergunta. A gente fez um primeiro trabalho relevante no Brasil no passado, de redução de CAPEX, que ele já foi implementado, então isso já está rodando nos números. A gente tem feito um trabalho também levando esse trabalho do Brasil, levando primeiramente para o México, que é a segunda região onde a gente tem o nosso maior dispêndio de CAPEX, e também já começando a levar esse trabalho para os outros países. Cada país tem a sua dinâmica, em cada país é mais fácil ou mais difícil trabalhar no CAPEX, mas como um olhar macro da companhia para os próximos anos, a gente tem tentado offsetar inflação no nosso CAPEX, né? Então, isso a gente fez no passado, isso a gente deve conseguir fazer no curto prazo, mas olhando médio e longo prazo, esse CAPEX deveria continuar crescendo junto com a inflação. Tá certo. E se eu puder fazer mais uma, acho que entendo que o momento de taxa de juros do Brasil é bem proibitivo, mas a alavancagem da companhia segue sob controle, geração de caixa boa também. Como que está a cabeça de vocês em relação a apetite para recompra de franquias? Isso tem mudado ou não é tema por momento? Só um update nesse tema também. Obrigado. Rubem, o André de novo aqui. Acho que bom ponto, e até alguns países têm reduzido taxa de juros, e a gente tem tentado, nesse momento de taxa de juros no Brasil mais alta, ter a menor dívida líquida possível aqui no Brasil. O nosso olhar em relação à franquia ele continua sendo muito oportunístico, porque a maioria das nossas franquias estão no Brasil, então quando a gente olha para uma recompra de franquia, a gente está olhando o nosso custo de capital aqui no Brasil. Eventualmente a gente consegue comprar uma ou outra, mas não tem nenhuma visão de acelerar esse plano, dado que o que a gente tem olhado mais é abrir lojas em novas regiões para aumentar cada vez mais a capilaridade da Smart Fit e assim ganhar cada vez mais força estratégica aqui no grupo. Então, o nosso programa de recompra de franquias ele está sempre aberto, mas não tem nenhuma indicação de acelerar ele nesse momento. Boa, obrigado, presidente. A nossa próxima pergunta é do analista do BTG, Ian Seskin. Bom dia, Corona, Diogo, André, Rizardo. Aqui do meu lado é uma pergunta só. Queria falar sobre a rentabilidade das lojas dos últimos anos, né? Vocês têm surpreendido positivamente a imagem bruta do vintage de 2023. Eu queria entender quais têm sido aqui os principais drivers desse ganho de margem, né? E o que vocês veem para frente. Obrigado. E o Diogo falando, a gente vê que tem alguns motivos para isso, né? A gente tem negociado pontos com aluguéis melhores, né? Então tem uma diferença de aluguel no vintage 23 comparado com Madura, e a gente também vê que a gente tem os processos nossos de escolha de ponto e análise, tem ajudado muito a gente conseguir fazer uma expansão cada vez assim, bater recordes de número de expansão e manter a qualidade e o acompanhamento disso. Então, tem uma estruturação da empresa de know-how, de histórico, dados, que a gente tem bastante segurança para ser bem mais assertivo na escolha de pontos. Para complementar aqui o Diogo e lembrar de uma dinâmica, né? A gente tem visto ramp-ups desses novos vintages muito similares ao que a gente viu historicamente. E no curto prazo, esses vintages eles também têm um benefício na comparação com as unidades maduras, porque como são vintages novos, você ainda não tem custo, né, OPEX de manutenção significativo, tá, nessas academias, que quando você olha, né, a nossa média de OPEX de manutenção em cima da receita líquida das unidades maduras, você está falando de alguma coisa aí perto dos seus 3 pontos percentuais, tá, de custo sobre receita. Então, obviamente, né, que você tem um custo estruturalmente inferior, que o Diogo comentou, né, que são os aluguéis, mas à medida que essas lojas elas fiquem maduras,
você tem, né, junto com o incremento da receita por vir, com essa maturação, você também vai ter um incremento de custo por vir, que é o custo de manutenção das academias. Então, nesse sentido, a gente mira, né, nível de loja madura entre os seus 51% e 53%, pontualmente ele pode ficar um pouco para cima, a depender do vintage, do cohort do país que você estiver falando. Tá claro. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta é do Joey, analista do JP Morgan. Opa, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia, Edgar, Diogo, Pesetas, Zé. Obrigado pela pergunta. Eu queria esperar um pouquinho mais a questão do TotalPass. Acho que se vocês pudessem compartilhar um pouco com a gente, talvez aqui análises mais iniciais, o que seria a diferença de lifetime value de um membro, né, que entra via TotalPass ou um membro que entra via Smart, né? Entendo que aqui tem uma diferença muito grande de churn nessa equação, né? Então, o churn estrutural, sei lá, 6, 7% na academia, no TotalPass deve ser bastante mais baixo, dado que isso aqui acaba vindo de um plano corporativo. Então, essa seria a minha primeira pergunta. A segunda pergunta, ela vai um pouco no perímetro México, né? Então, assim, muita gente, né, estava preocupada que o México poderia ser um grande problema, e no fim do dia ele não foi, né, a captação que a gente gostaria de ver, mas também não foi nenhuma catástrofe, olhando para os próximos anos. Então, eu queria entender de vocês, como é que vocês enxergam talvez uma oportunidade de mercado aqui para capturar um pouco mais de market share, né, e até acelerar nesse mercado, que ele deveria voltar aí ao longo dos próximos 6 meses. E por último, perímetro Brasil, assim, talvez a evidência um pouquinho mais anedótica, que em São Paulo a gente começa a ver uma expansão bastante mais acentuada, né, de academias, de grupos de academias menores. Então, que vocês enxergam de alguma maneira um aumento de ambiente competitivo, né? A gente vê eles com ticket talvez lá R$ 10 mais baixo que o de vocês, entender isso aqui de alguma maneira afeta, né? Mas a rentabilidade já fala por si só, mas queria escutar um pouquinho mais de vocês nesse momento mais recente. Obrigado. Joey, é o Diogo falando. Vou responder a primeira pergunta aqui de TotalPass. Assim, a gente não vê como a melhor métrica olhar o lifetime value do cliente, tá? Assim, ele tem uma dinâmica um pouco diferente, claro, do cliente B2C, mas a melhor maneira de olhar é a relação do que ele paga e do que a gente repassa, né? Uma conta de entrada e saída. Então, isso é uma ótica melhor de ver do que olhar o cliente. Como o lifetime value, a melhor maneira de olhar é o cliente empresa, e não o cliente o usuário final, tá? Então, o usuário final, ele tem o maior churn, mas eu acho que não é melhor, que ele tem empresa, né? Então, às vezes ele é demitido da empresa, sai. Então, mas a gente acha que não é a melhor métrica, não é um KPI que a gente acompanha, não, né? A gente acompanha a rentabilidade, quanto ele paga, quanto ele passa, e aí, de novo, a mesma coisa que eu respondi para uma pergunta anterior aqui, não necessariamente o plano acima ganha mais dinheiro, ele repassa mais. Então, é a relação do que entra, quanto você fica do que entra, do que sai, e isso tem uma sazonalidade envolvida, né? As pessoas vão, mas depende do mês, vai mais ou menos. Então, só para dar um contexto do jeito que a gente olha e dos indicadores que a gente olha nesse modelo de negócio, que é um pouco diferente, tem umas dinâmicas diferentes do que a gente olha como Smart Fit, tá? Acho que sobre México, como a gente trouxe na própria apresentação, o México está num momento que sim, a gente está acelerando e sim, a gente está ganhando market share, né? A gente cresceu 2 vezes a nossa rede de academias aí nos últimos 5 anos. A gente tem crescido aluno e tem aumentado unidade. No ano passado, a gente abriu mais ou menos 80 lojas lá no país. A gente continua nesse ano com ritmo de crescimento aí de 20% mais ou menos de loja em cima da mesma base de lojas. Então, é um país onde a gente continua adensando, que a gente continua vendo oportunidades de crescimento, e em relação ao intake um pouco menor, também tem a ver com essa nossa própria dinâmica de alto crescimento. Então, a nossa perspectiva, ela continua a mesma.
Ambiente competitivo, está falando de Garo, acho que é ambiente competitivo, o mercado cresceu muito, né? A demanda cresceu muito mais Brasil, Estados Unidos, países mais envolvidos, né? GLP-1, Ozempic, né? Toda essa, né? Parte de internet, Instagram, tudo faz com que, assim, os Estados Unidos cresceu 9 milhões de praticantes, na Europa 7, o Brasil teve um crescimento bastante importante, está com 10% da população em academia. Então, isso, né, uma parte do crescimento é porque as pessoas estão praticando mais, outra parte porque você tem mais oferta próximo de onde reside, então a conveniência pesa, e aí você passa a ter um crescimento desordenado. A gente vive nesse mercado desde 1996 e tem esses surtos, né? Mais concorrência, o mercado vai bem, mais gente abre, o mercado pode dar uma pioradinha, mas a história toda é que precisa ter consistência. Então, quem está vendo é que, assim, a gente está cada vez mais consistente, cada vez mais focado em número, cada vez mais assertivo na escolha de ponto, e está aí, assim, é meio contraintuitivo, porque a gente imaginava que as melhores lojas, os melhores pontos já estariam tomados, a gente deveria ir para pontos piores, com resultados piores, e está acontecendo exatamente o contrário. A safra 23 no Brasil ela é muito boa, a de 24 a gente acha que vai ser melhor que a 23, e a de 25 vem com um resultado aí ainda melhor em termos de estrutura, design, custo, né? Então o produto como um todo é muito mais acertado. Isso nos dá, vamos dizer, uma certa blindagem, né, para o fazer de qualquer jeito, né? Porque você vê o pacote, tá certo, e vê o que está sendo implantado no mercado, muitas academias sem estacionamento, sem um ar-condicionado, sem uma estrutura, tá certo, que permita que essa turma, no futuro, venha competir, vamos dizer, em condições de igualdade com o produto que nós temos no ar, né? Portanto, também, assim, ressaltar, tá certo, quando a gente, olhando, vamos dizer, como é que a gente age, né? Para lembrar aqui, em alguns calls nossos de 21, 22, que a gente falava para o mercado, que a gente entendia que havia uma mudança de comportamento, e aí a empresa tinha detectado isso, com mais gente usando musculação e menos gente usando cardio, né? E nós começamos a fazer essa transformação dentro da Smart, certo? Entendendo a necessidade do cliente já em 21, 22. Isso aqui é um navio, tem mais de 1.000 lojas, você fazer todo esse resetar, vamos dizer, o produto para ele estar estruturado. Nós começamos lá atrás para chegar em 25 competitivo. Em 26, está certo? Vai estar mais competitivo ainda, porque a gente continua fazendo ajustes em função da necessidade de cliente. Só para lembrar, né, que o maior player do mundo, em 25, acordou. Como é que chama? Na explicação dele para investidores, acordou e falou: ó, nós estamos fazendo uma mudança, nós tínhamos loja de 3.000, passamos para 2.000 metros, estamos vendo que tem uma tendência. Os caras acordaram, ligaram um despertador, alguém foi lá e falou: ó, parece que o negócio de musculação é sério. Então, em 25, essa turma está começando a fazer o que a Smart fez em 21, 22. Né? E é por essa razão que a gente, desde 96, consegue, nos mercados assim, bem mais difíceis que os Estados Unidos, se manter a cada trimestre, a cada semestre, a cada ano, com crescimento, com consistência, atuando em 16 países, com diversos formatos, né? E todos eles muito bem sucedidos. Então, assim, o que tem que fazer, o que a gente vem fazendo sempre, ser o primeiro a chegar na segunda, ser o último a sair na sexta, entender que todo concorrente a gente precisa respeitar, a gente roda o mundo vendo o que tem de novidade e tendência, e aí a velocidade, tá certo, e o espírito competitivo da equipe faz com que essa turma implemente antes e melhor que os outros, né? Sem prepotência, tá certo, com muita humildade, mas entendendo que nós vamos continuar dando muito trabalho à concorrência. Perfeito, muito obrigado. Só para referência de vocês, a gente tem mais 2 perguntas aqui na lista, tá? A nossa próxima pergunta é da Dani, da XP. Dani, por favor. Já estamos quase no boa tarde, obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho uma que, na verdade, ela acaba abordando 2 ângulos, são um pouco mais, talvez, de opcionalidades de crescimento, né? Assim, a gente tem visto mais notícias, ou vocês mais vocais em relação
ao crescimento da Biorritmo. Queria entender um pouquinho o que tem ocasionado esse crescimento, essa retomada de crescimento. É uma questão mais de complementariedade ali no TotalPass, fortalecer essa proposta de uma forma mais nacional, até dado que vocês estão negociando com empresas maiores. É uma questão mais do nicho, que vocês estão vendo que tem ainda muito espaço nesse mais premium, então acho que entender um pouquinho aí. E aí, do outro ângulo, a questão da internacionalização, né? Se vocês pudessem trazer um pouquinho um update de como está a operação em Marrocos, enfim, resultados, crescimento, só para a gente ter uma ideia ali do potencial mais de médio prazo. Obrigada. Oi, Daniel, Diogo falando. Falar um pouco sobre Biorritmo, complementando um pouco do que o Edgar comentou, a gente acha que tem um aumento de demanda no setor em geral, e esse aumento de demanda ele acaba sendo em todos os layers, né? Tanto no low-end quanto no high-end. Então, as pessoas estão priorizando mais a atividade física no seu bolso, né? no seu dinheiro, né? Então, as pessoas que não faziam academia, elas passam a cortar outras coisas e fazer academia. Então, isso aumenta a demanda no low-end, né? E aí, pessoas que pagavam X para uma academia mid, elas passam a pagar 2x. Então, elas sobem também. Então, acho que a demanda ela aumenta proporcional em todos. A gente tem feito expansão de Smart durante muito tempo, focado em Smart, TotalPass, estúdios, vários. Até acho que Biorritmo é uma agenda que a gente, por muito tempo, não botou muito foco, muita força. A gente deixou um pouco de lado, sim. E aí, a gente, no ano passado, por todos os motivos que eu falei aqui, a gente bota foco de novo no Biorritmo, a gente começa a ter resultados agora, que são as aberturas de loja, né? Então, demora uns meses aí para a hora que você tem uma decisão de abertura, de focar em abrir, para começarem a abrir. Então, a gente tem um pipe de 10 lojas do Biorritmo esse ano, ou seja, que é fruto de uma decisão do ano passado. Tem mais demanda no high-end, né? Tem também evoluções de produto que a gente tem feito, porque o produto também do low-end evoluiu, a Smart evoluiu e a Biorritmo tem que evoluir, senão a Smart chega na Bio. Então, a gente teve que evoluir bastante o nosso produto, então tem bastante evolução nesse cenário. As rentabilidades, retornos, elas estão super boas, a gente olha bastante para isso também, então visto projeto a projeto que nem Smart, então a gente está de olho nisso, né, que também tem correlação com o aumento dessa demanda. E também tem um componente estratégico para a oferta de TotalPass também. Então, faz total sentido tudo, né? Tanto retorno para o investimento individual, quanto componente estratégico para a TotalPass. É super importante ter uma oferta robusta de high-end, e a gente está focando nisso, além da expansão, em a gente garantir uma entrega assim, que ninguém no setor está fazendo no high-end. Tem que subir a entrega, melhorar o serviço. E a gente, com todo o know-how que a gente tem de diferentes BUs e países, a gente tem um super know-how para também pegar tudo isso aí e colocar esse esforço, esse diferencial no high-end. Falar um pouco só rápido sobre Marrocos aqui. A nossa expectativa é que a primeira abertura da academia em Marrocos seja nesse trimestre, sim. Então, a gente está super ansioso aqui e com grande expectativa do aprendizado que a gente vai ter inaugurando a operação Marrocos. Tá ótimo, obrigada. A nossa próxima pergunta é do Vinícius Strano, do UBS. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Vocês podem comentar um pouco como que tem evoluído a frequência de alunos nas academias, e um pouquinho da dinâmica de custos para frente? E até queria relacionar isso um pouco com o clima. No Brasil, a gente teve um inverno um pouco mais frio do que no ano passado, né? Então, se vocês puderem comentar como que isso afeta a dinâmica de captações, custos, frequência, até um pouco a receita do TotalPass. No México, a gente tem visto também bastante chuva, né? Então, queria entender se isso pode ter impactado um pouco captações por lá. É isso. Obrigado. Isso a gente não fechou o trimestre ainda, mas por experiência, o frio incomoda um pouquinho e chuva afeta muito. Chuva é um componente para o setor. Chuva tem um componente de piorar o trânsito, as pessoas tirarem mais o carro de casa. Então,
Você vai ir para cá, você acaba se atrapalhando mais para ir para o escritório, para pegar o transporte público, então acaba não parando de academia. Então, um clima seco é um clima que ajuda na venda, né? Então, passando por inverno, acho que São Paulo o pessoal está mais acostumado, tudo. Sul do país está mais rigoroso, e o Rio de Janeiro também afeta um pouquinho, porque o carioca não está muito acostumado com o frio, né? Mas acho que, assim, ao longo do trimestre, isso tende a se recuperar, né? Então, episodicamente, vamos dizer, a frequência pode piorar um pouquinho, mas quem está treinando não fica sem treinar. Quando o cara cria o hábito, ele acaba vindo, né? Então, o frio impacta menos, a chuva atrapalha um pouquinho, atrapalha um pouco aqui, atrapalha um pouquinho, atrapalha um pouco. Eu acho que em alguma região do Brasil, tudo, México atrapalha um pouco mais, mas frio acho que não é um desafio para a gente, né? E aí, Vinícius, complementando aqui a resposta do Edgar, que ele focou bastante no nível intake, quando você pensa nas outras variáveis que você acabou abordando na sua pergunta, né, a nossa base de custo ela é fixa, né, majoritariamente, mas obviamente quando você tem, né, temperaturas mais amenas, mais frio, né, não frio a ponto de você ter que ligar o aquecedor em algum tipo de unidade que você tem climas mais severos, isso tem uma ligeira melhora no seu custo de eletricidade, né, nas unidades, então você acaba gastando um pouco menos do que você geralmente gasta, do que você gastaria, né, em climas com muito mais calor. Então, é isso que a gente vê na parte da dinâmica de custo. Quando você vai para a frequência, você usualmente está falando de Brasil, junho tende a ser, né, um mês de menor frequência, tem próximo de férias, né, mais frio. No México, a dinâmica ela é diferente, então você ainda tem um mês de bastante frequência de alunos. E quando você pensa na ótica de frequência, né, nos meses e trimestres em que você tem uma frequência média nas academias menor, isso tende, né, a ser mais positivo para a unidade de negócio do agregador. Perfeito. Obrigado, Edgar. Zé. Obrigado, Vinícius. Encerramos agora a sessão de perguntas e respostas. Agradecemos a todos pela participação. O time de RI se mantém à disposição de vocês para eventuais dúvidas. Uma ótima sexta-feira para todo mundo.